Posso ir? Obrigado, viu? Bom, gente, primeiro, obrigado pela presença de todos vocês e por terem se inscrito nessa apresentação. A ideia desse processo aqui, desse projeto, não é fazer um treinamento efetivamente. A gente está aqui fazendo uma discussão, é um workshop de um conhecimento que está sendo trazido por um dos colegas de trabalho aqui da gente. E a intenção é abrir essa discussão, trazer um pouco do conhecimento que ele tem, disponibilizar isso para vocês e deixar uma discussão realmente aberta. Tá? São apresentações, ao longo dos próximos meses vocês vão ver, que tem algum tipo de contato com tecnologia, algum vínculo com tecnologia, e a intenção dessas apresentações é de, primeiro, trazer conhecimento para todo mundo, trazer novos conhecimentos para quem ainda não os detém, ou simplesmente trazer novas discussões e disponibilizar isso para toda a tecnologia e quem sabe até para as outras áreas, dependendo do interesse. Tá? No dia de hoje a gente vai ter a apresentação do Johan aqui, falando de Xamarin. Na sequência o Leonardo vai falar sobre Git. Espero que vocês aproveitem. Como eu disse, não é um treinamento, então participem, façam perguntas. Acho que o Johan vai explicar mais ou menos como é que vai ser o processo aqui da apresentação dele. Mas é uma apresentação, um workshop que está sendo feito para vocês. Né? Espero que vocês aproveitem. Ao final a gente vai distribuir aqui uma fichinha de avaliação com o intuito de avaliar o que a gente mostrou, se isso é interessante ou não, e não avaliar o Johan em si, né? Mas a disposição que a gente fez aqui do material e avaliar o conteúdo e o tipo de discussão, se isso vai ser interessante para vocês. Peço que, se possível, vocês preencham essas fichinhas, porque isso vai ajudar a gente a preparar os próximos também. Sem mais delongas, vou deixar aí a apresentação com o Johan. A gente tem entre agora 2 até as 4 horas para concluir essa apresentação. Espero que vocês aproveitem o momento. Muito obrigado. Agora é com você. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Obrigado por terem vindo. E queria, antes de começar, só agradecer pelo espaço, pelo horário disponibilizado aí. Espero que vocês gostem. Então, vamos começar com a plataforma Xamarin. O que a gente vai falar hoje é o que é esse Xamarin, que todo mundo fala chamarim, como que se compara com outras plataformas e quem já está utilizando. E vocês vão se surpreender que tem bastante gente usando no mercado já. Então, vamos começar. O que é o Xamarin? Ele é uma plataforma de desenvolvimento mobile que foi criada para trabalhar em cima do .NET. Ele foi criada com base nasceu com base no projeto Mono, lá por volta de 2001 mais ou menos. Foi sendo desenvolvido, isso aí veio o Mono Touch, veio o Mono Droid, que é respectivamente as implementações para iOS e para Android. E aproximadamente em 2004, 2005, o Miguel de Casa, que era o fundador do Mono, junto com os colegas dele lá, fundaram a Xamarin, que é para justamente criar uma ferramenta integrada com o ecossistema Microsoft. O que a gente tem de recurso na plataforma hoje? Tudo nativo. Tudo que é desenvolvido no Xamarin acaba se tornando uma aplicação nativa, assim como se você tivesse feito em Java, em Objective-C, ou para o Windows Phone no próprio C# mesmo, que já é do Visual Studio. Você tem interfaces nativas. Então, essas interfaces, o que são? As telas que você cria, elas são exatamente como se você tivesse usado os controles do iOS, do Android. Você tem acesso nativo às APIs. O que isso te permite? É trabalhar tranquilamente com todo o recurso, todo o potencial que o hardware do smartphone oferece, ou do tablet, que for. E você tem a performance comparada da nativa também. Apesar de ser em outra plataforma, ser .NET, é 100% C#, a performance do resultado final é tão boa quanto, ou em algumas situações até melhor do que a nativa. Aí são algumas situações bem específicas, mas de uma forma geral ele tem uma performance tão boa quanto a implementação nativa. E só se vocês quiserem perguntar alguma coisa e tal. Vamos lá, como que funciona? No Xamarin ele trabalha mais ou menos assim. Você vai ter, se você for criar uma aplicação para as 3 plataformas, para iOS, Android e Windows Phone,
você vai basicamente ter uma solution, igual a solution que a gente trabalha no Visual Studio, com 4 projetos lá dentro. Cada um dos 3 projetos seria o projeto que compila nativo para cada plataforma, e você pode ter como é tudo C# e está tudo dentro do framework, você pode ter um projeto ou mais projetos, aí conforme o time quiser fazer, de código compartilhado. Então assim, ele tem compatibilidade já com o .NET 4.5.2, então já está com a última versão, tudo que é recurso máximo da plataforma que a gente tem hoje para o desktop, você consegue fazer para o mobile. Com exceção, óbvio, de chamada baixo nível, tipo Pinvoke, coisas específicas de plataforma Windows. E uma coisa que é muito forte também na plataforma aí é o PCL, que o PCL é o Portable Class Library, que é isso veio, se eu não me acredito que no Framework 4.5 já começou a ter esse recurso. É um recurso a própria Microsoft desenvolveu e permite você desenvolver bibliotecas que são portáteis. Portáteis no sentido de elas não têm nenhuma dependência com algo específico do sistema operacional em que está rodando. Você pode criar um código e transportar esse código para outras plataformas. E é assim que ele funciona. Como que ele faz a compilação? Ele vai... Até alguns tinham me perguntado isso. No caso do iOS, ele não faz ele não converte código. Não é isso que ele faz. Ele não, por exemplo, ele não vai pegar você vai fazer para iOS, ele não vai pegar o teu código C# e traduzir primeiro para Objective-C e depois compilar. Ele usa em ambas as plataformas o que é conhecido como NDK. NDK é o Native Development Kit, que é já a implementação nativa. Hoje é possível fazer isso, fora o Xamarin, se você usar, por exemplo, C++. É possível você desenvolver ali, vamos dizer, no modo bruto, modo hardcore ali, que você já acessa direto o baixo nível da plataforma. Então é isso que o Xamarin faz. Ele ele compila o código para Intermediate Language, que é o Visual Studio faz mesmo. Ele pega esse binário e recompila ele já para a plataforma destino. Seja Java, seja Android, seja o que for. É um código único, então, para todas as plataformas, é isso? É um código único, porém, implementações específicas você tem que colocar em projetos específicos para a plataforma. Aí eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Aí eu... uma parte comum que é utilizada, por exemplo, você tem um aplicativo que ele tem uma versão iOS e uma versão Android. Você tem uma biblioteca única que tem depois 2 interfaces, uma para cada sistema. Vamos imaginar assim, por exemplo, uma aplicação de comércio, de varejo. Sei lá, por exemplo, um ponto de venda, um aplicativo de ponto de venda, como algumas redes varejistas têm. Uma boa parte das regras de negócio você vai conseguir reutilizar em todas as plataformas, porque é a regra, não é específica da plataforma. Agora, por exemplo, coisas como você precisa usar a câmera para escanear um código de barra. Aí sim, você entra na parte específica, porque cada plataforma você vai acessar o hardware da câmera de um jeito. Entendeu? Se for... A plataforma que você disse é o sistema operacional do mobile, não sistema operacional do mobile. Sim. É o sistema operacional do mobile. Seja o iOS, o Android ou o Windows Phone. Aí, pensando em isso, o Xamarin tinha já desde 2012 aproximadamente. Pensando em aumentar mais ainda o nível de compartilhamento de base de código, de reutilização de base de código, eles criaram um produto que chama Xamarin Forms. O que é isso? É a criação de interface compartilhada escrita em XAML. Aqui, a gente que é ali do front-end, a gente sabe o que é o XAML, mas assim, explicar rápido para quem é dos outros times. O XAML que eu estou falando é o XAML aqui, tá?
O XAML é uma linguagem que você usa no WPF, no desktop, para fazer a definição de tela. Seria o equivalente mais ou menos ao HTML. Mais ou menos. Não é igual. Mas enfim, com a utilização de telas, views, criadas utilizando o XAML, você consegue criar interfaces de usuário que podem ser reutilizadas em todas as plataformas. E essas interfaces, apesar de estarem escritas numa linguagem comum, elas vão ainda assim ser compiladas e renderizadas de forma nativa em cada plataforma, e com todos os detalhes que merece ali. Por exemplo, no iOS, no iPhone, você não tem o botão voltar. Normalmente a ação de voltar uma tela é um ícone de voltar lá no canto superior esquerdo. Você vai lá, encosta lá e ele volta para a ação anterior. O Android tem o botão de voltar. Esse nível de detalhe, você pode fazer o seu projeto e deixar a implementação aqui na parte do específico. Seria aqui do iOS e específico do Android. O restante, você pode fazer, por exemplo, uma composição de tela. Se a tela vai ser a mesma, por exemplo, um formulário de login. Você tem lá 2 caixinhas de texto, que é usuário e senha, 2 botões, alguma coisa, checkbox, sei lá, lembrar minha senha, alguma coisa assim. Isso você pode, e eles recomendam que se crie. Por quê? Você está reutilizando a base de código. Reutilizando a base de código, o que acontece? Você reduz a probabilidade de você gerar bugs e você reduz o tempo de desenvolvimento. E isso eu vou mostrar mais pra frente nos casos de estudo. Aí um outro detalhe aqui, o Xamarin Forms também ele fornece isso aqui, o Dependency Service, que ele é um container de inversão de dependência. O que é isso? Para quem não é da área técnica de desenvolvimento, ele permite que você escreva código de uma forma genérica na camada aqui azul de interface compartilhada, e que cada implementação diga como que ela vai funcionar. Traduzindo mais para português. Por exemplo, imagina que você quer fazer um aplicativo que tem alguma interação com Bluetooth. Por exemplo, eu tenho o aplicativo, o Leandro tem instalado no aparelho dele, eu tenho um Android e tenho um iPhone. E eu quero um aplicativo, eu gravo um áudio aqui e ele manda por Bluetooth pro Leandro. Toda essa parte de implementação da regra de negócio, de como vai mandar, como vai gravar, eu posso colocar ela aqui, na interface compartilhada, aqui e aqui, né? A parte de código e a parte de interface. Só que, através do Dependency Service, a plataforma iOS e a plataforma Android, elas vêm e informam para minha outra camada como que eu faço para trabalhar com o Bluetooth. Entendeu? Então eu consigo quebrar isso em camadas e melhorar a manutenção do código. Entendeu? Isso é injeção de dependência. Uma pergunta? Isso é injeção de dependência. Injeção de dependência. Pode usar o mouse para apontar, por favor? Nossa. Então Aí alguns outros recursos que tem na plataforma também, primeiro, a integração com o Visual Studio. Aí eu já vou falar dos dois ao mesmo tempo, o Visual Studio e o Xamarin Studio. O que é isso? Você pode escolher como você quer trabalhar, qual é o seu fluxo de trabalho. Se você estiver no Windows, você pode trabalhar com qualquer um dos dois. A integração com o Visual Studio, o que ela permite? A gente já está... Quem já trabalha todo dia é o arroz e feijão, a gente já está acostumado. Então, assim, é muito interessante porque ele só agrega no teu fluxo de trabalho ali. Ele não quebra, você pode reaproveitar muito do conhecimento que você já tem sobre como utilizar o Visual Studio, como fazer desenvolvimento na plataforma .NET. E o Xamarin Studio, ele é uma implementação própria
que o Xamarin criou. Funciona tanto em PC como funciona no Mac também. E ele, basicamente assim, ele faz as mesmas coisas que o Visual Studio faz. Só que ele tem a vantagem, por exemplo, quem está trabalhando mais com iOS, ele pode trabalhar direto no Mac. Aí você, por exemplo, pode surgir a dúvida. Eu tenho, minha estação de trabalho é Windows, mas eu quero fazer aplicativo para iOS. E é notório que iOS só compila no Mac. Isso aí não tem conversa. Como que funciona isso? Eles criaram uma ponte, um serviço de compilação. Então, por exemplo, você pode ter um servidor Mac com o servidor ali no ar, né? E você pode ter várias estações client com as licenças ativadas do Xamarin, trabalhando no Visual Studio e conectada nesse servidor de compilação. Entendeu? Então, assim, você consegue fazer todo o ciclo de desenvolvimento para iOS na plataforma Windows, e no momento de fazer a compilação, joga pro Mac fazer a compilação. Um outro recurso que ele tem muito interessante também é bindings com as bibliotecas nativas. Como a compilação ela vai ser feita na plataforma nativa, você tem a possibilidade de utilizar componentes já prontos que cada plataforma tem. Então, assim, isso é muito bom, porque você pode reduzir muito a curva de desenvolvimento e também a curva de aprendizado. A própria Xamarin, ela disponibiliza no site delas, eles têm um site para desenvolvedores, nos moldes do Nugget.org, mais ou menos, que você consegue baixar esses componentes de terceiros. Por exemplo, no Android você tem aquela barrinha lateral, que quando você desliza o dedo, por exemplo, no Gmail tem isso. Você desliza o dedo e mostra aquela lista de opções. Aquilo é um componente pronto. Você não precisa implementar ele do zero. Você pode pegar ele, pega já com o binding pronto e manda bala lá no C Sharp. A mesma coisa com o Objective-C e também com C++. Se você tiver componentes específicos, aí para o C++ seria mais na parte de jogos. Por exemplo, você tem frameworks específicos para fazer jogo. Por exemplo, acho que o Cocoa Sharp, o Unity 3D. Então esses frameworks você consegue também integrar eles na sua aplicação. Então, assim, é possível desenvolver jogos na plataforma. Outra coisa também relevante é a integração com o Nugget. Você pode, todos os componentes que estão disponíveis lá, a gente pode usar. Por exemplo, o mais notório os exemplos mais clássicos aí são o serializador de JSON, para você conversar com serviços web e coisas assim, e o SQLite, que é para você trabalhar com o banco de dados SQL em modo local. E por último, eles têm também integração com o Apple Watch e o Android Wear. Então você consegue, já tem pronto lá os templates de projeto para você criar aplicações para o smartwatch, tanto da Apple como do Google. E, vamos lá. Então, um pouquinho da empresa. A Xamarin, eu tinha falado um pouquinho, mas para a gente ter uma dimensão da escala, hoje ela está com mais de 250 funcionários, espalhados no mundo inteiro. Estão mais nos Estados Unidos, mas tem na Europa, aqui na América Latina tem mais na Argentina, aqui no Brasil eles não têm escritório ainda, eles têm um escritório na Argentina, tem na Ásia, na Oceania, enfim, está espalhado para tudo que é lado. Eles têm mais de 15 mil clientes, empresas, e 15 mil parece um número alto, mas é porque são muitas empresas pequenas. Eles têm os clientes grandes também, que é o case que eu quero, já vou mostrar para vocês, 2 cases grandes, mas eles têm também muitas empresas pequenas, porque justamente por essa facilidade de você, se você já tem um time de desenvolvedores C Sharp, .NET, a curva de aprendizado para você passar a construir aplicações mobile é muito mais baixa do que, por exemplo, você ter que aprender Java do zero. E não é só o Java, é aprender todas as nuances ali do Android, que é chatinho.
Você aprender Objective-C do zero, que é mais difícil ainda, enfim. E o escritório deles fica em São Francisco, a sede mesmo. Aí aqui, comparando rapidamente com outras plataformas híbridas que a gente tem no mercado, tem algumas já plataformas que conceitualmente fazem a mesma coisa que o Xamarin. Na prática não é a mesma coisa. Vocês quem aqui já viu algum desses nomes aqui? O Cordova, Ionic, PhoneGap? Só o PhoneGap. Então, todos eles, eu posso falar que eu testei todos. Eu baixei todos, brinquei, assim, não fiz nenhum projeto grande, só assim, coisas para brincar mesmo em casa e fazer prova de conceito. Todos eles trabalham com o mesmo conceito. O que é? Você criar uma aplicação usando HTML5, CSS3 e JavaScript. Na prática, o que é isso? É um mini site mobile que você vai colocar embutido no aparelho. Dependendo do uso que você for aplicar, é válido, é legal, porque são frameworks gratuitos, open source, tem comunidades de suporte, só que acaba aí, porque quando a gente está falando de software de gente grande, que é o que a gente faz aqui, que é o Valor e o Valor Pro, não tem como trabalhar com esses caras. Por quê? Primeiro por causa da performance. Tudo que você vai executar neles não é nativo. Você vai executar em código JavaScript interpretado. Então, só nisso, você já perdeu aí pelo menos de 2 a 3 vezes mais lerdo do que uma implementação nativa. Outra, eles não suportam o I/O intensivo. O I/O é tanto o escrita local, por exemplo, eu preciso gravar num arquivo local ou numa base local, como também comunicação de rede. Eles não suportam porque é tudo JavaScript interpretado. Então assim, você não está fazendo, você está com uma camada a mais ali de abstração que está onerando a tua aplicação. Você não tem como atingir a performance máxima que o aparelho consegue te dar. Outra, você tem dificuldade em usar as APIs nativas. Até a última vez que eu larguei o Cordova, a diferença do Apache Cordova para o PhoneGap, eles são assim, basicamente a mesma coisa. A diferença é que assim, o PhoneGap, a Adobe abraçou o Apache Cordova e fez uma versão proprietária. Mais ou menos no mesmo modo que a gente tem aqui o Wikipedia e o MRG. Você tem o Wikipedia open source, qualquer um pode chegar lá e pegar, e tem o MRG que é da Red Hat. A Adobe ela fez mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, se você pegar o Apache Cordova, por exemplo, se eu não me falo a memória, Bluetooth mesmo. Você tem implementação para iOS, você tem implementação para Android, não tem implementação para Windows Phone. Só que você consegue criar a aplicação Windows Phone com o Apache Cordova também. Então assim, já fica um negócio manco. Dependendo do que você está planejando, criar ou fazer, já não atende. O PhoneGap, ok, a Adobe foi lá e beleza, vou cobrir esse pedaço, essa deficiência aí, mas ainda assim não fica legal. E por último, o design da interface de usuário que não é nativo. E aqui o design, são 2 pontos que eu gosto de destacar aí, que é a parte de UX, experiência de usuário. Não é só a estética, é funcionalidade também. Estética, por exemplo, você vai criar um aplicativo gratuito e vai colocar na Play Store, no iTunes lá, enfim. A parte de estética, a não ser que o usuário esteja muito precisando usar aquele aplicativo e não tenha uma outra opção, se ele não for esteticamente agradável para o usuário, ele vai abandonar o aplicativo, ele não vai usar. Isso aí é fato. A não ser assim, em casos muito extremos, por exemplo, uma aplicação corporativa e o usuário é obrigado a usar aquilo ali. Agora, quando você está falando de
botar para o público aberto, aí já não tem conversa. E outra é... tinha falado... fugiu agora. Tinha falado da parte estética, tinha falado da funcionalidade. A parte de funcionalidade também ele deixa a desejar. Por quê? Você está dizendo que assim, você vai ter que criar, na melhor das hipóteses, você vai gastar um belo tempo de desenvolvimento a mais com seus designers lá, só para criar a estilização certa para cada plataforma. Por quê? Porque aquilo não é nativo. Você está emulando uma coisa que não é nativa. Você está tendo que implementar lá com CSS, com HTML, fazer a mágica lá na página para ficar parecido com um negócio nativo. Então, assim, isso na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, você tem aplicativos aí que o cara não tá ligando para isso não. Ele vai lá, cria uma única interface, distribui para todas as plataformas e acabou. Fim de papo. Então, se a gente está falando de por exemplo, uma aplicação profissional, aí já não dá para ser, é inaceitável isso. E aí... Fora você mudar a versão do sistema operacional, Exato. o cara tem que, e quiser adequar Piorou. as novidades, tá perdido. Piorou, exatamente. Só você pegar, por exemplo, o Android. O Android da 4.0, que nem é tão, já nem faz tanto tempo assim, para agora, 5.1 que está agora, já mudou muita coisa em aparência, o próprio Google colocou lá a questão do material design. Então, assim, você fazer um negócio que não é nativo, de novo, depende do uso que você está aplicando. Se for uma aplicação, alguma coisa não profissional, para uso próprio, sei lá, ok. Fazer uma piada aí, piada interna, ok. Mas para uso, para colocar no mercado, oferecer para clientes, não tem condição. Aí daqui eu já queria entrar nos casos. Isso aqui, quem já está utilizando? Acho que todo mundo aqui sabe o que é a Dow Jones, né? É a fucking bolsa de Nova York. Então, pois os caras da Dow Jones, que eles têm lá o Wall Street Journal, eles têm também um site chamado MarketWatch, que é um site de monitoramento de mercado financeiro lá, americano, europeu, mundial, em tempo real. É concorrente nosso, só que estão lá nos Estados Unidos. O que eu achei interessante desse caso? Esse caso está no site da Xamarin, na parte de clientes, eles destacaram lá. E eu peguei justamente porque tem tudo a ver com a gente aqui, né, com o que a gente faz. O que eu achei mais interessante nesse caso foi, eles tinham um time de desenvolvedores especialistas em .NET, que nem a gente aqui. E eles não tinham nenhuma aplicação mobile, eles não tinham know-how de como fazer. Só que eles queriam botar a solução no mercado. Eles entraram em contato com a Xamarin, fizeram treinamentos, tudo. Em 6 meses, eles conseguiram botar a aplicação no ar. E a aplicação faz monitoramento em tempo real, faz acompanhamento de notícias e faz tudo, basicamente as mesmas coisas que o nosso faz, só que voltado no mercado internacional. Então, assim, isso eu queria destacar aí porque ficou uma aplicação nativa, com performance top no aparelho, implementação limpa, e agora assim, eles fizeram primeiro a implementação iOS, agora eles já estão trabalhando na implementação Android. E a implementação Android com certeza vai sair muito mais rápido do que em 6 meses. Porque você tem por causa da reutilização de base de código. E sinceramente eu pelo menos acredito que o Valor Pro a gente tem um potencial muito grande para chegar nesse ponto aí. Acho que é um caso legal para a gente se espelhar e estudar mais a fundo. E aí um outro caso que eu queria mostrar
É da Crédito Agrícola. A CA Crédito Agrícola, ela é um dos maiores bancos que tem em Portugal. Ela é muito forte no segmento de pessoa jurídica lá, porque é justamente produtores agrícolas lá, né? Eles têm 1.200.000 clientes na carteira. E o que eles fizeram? Eles converteram toda a aplicação mobile de internet banking deles para Xamarin, C Sharp. Isso não é pouca coisa. Porque quando você fala de um internet banking, você está dizendo que tem uma quantidade muito maior de requisitos do que qualquer aplicação normal. Tanto em termos de segurança, confiabilidade, estabilidade e por aí vai. Como eles já tinham a aplicação anterior e eles já tinham equipe com know-how, eles já tinham uma aplicação Android e já tinham uma aplicação iOS, eles conseguiram migrar em cerca de 3 meses. Aí pode parecer pouco, só que assim, eles não fizeram isso sozinhos, eles fizeram em parceria com a Xamarin. A Xamarin pagaram lá, mandaram os consultores, os especialistas deles, ficaram internados lá e falaram, beleza, vamos tocar esse projeto aí. E um outro negócio muito interessante que eu achei foi você ter 75% de reaproveitamento de código. Esse 75% é muito, muito mesmo. Se você pensar que antes você tinha 3 aplicativos distintos, porque você tem que reimplementar tudo. Você tinha um Objective-C, iOS, um Java, Android, um Windows Phone, eu acho que eles não tinham. É muita coisa. Enfim. Então, e também eu peguei esse caso também por ser do mercado financeiro. Isso que eu achei interessante. E aí, perguntar se vocês acharam, principalmente o que vocês acharam desses 2 cases aqui. Se tem algum comentário aí. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada nesse outro. Eu não conhecia. Acho que dar uma olhada para o potencial de uso. Como é que eles se comportam. A gente faz algumas experiências aqui, né? Você tem alguma ideia de quantos usuários eles têm? Você tem divulgado isso em algum lugar? A gente pode pesquisar. Agora não sei. Com certeza não deve ser pouco. Mas é muito. É mais para entender Deve o uso. Deve ser muito. Porque assim, no caso do MarketWatch, ele tem realmente monitoramento em tempo real. Óbvio que para quem é assinante. Quem não é assinante, eles conseguem lá, você consegue olhar um ativo por vez. Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue olhar um ativo por vez lá em modo delay. Mais ou menos que a gente faz aqui. Deixa eu ver se ele... Mais ou menos aqui. Estou espelhando aqui o meu. Baixei ontem. Já tem a versão para Android? Você bloqueia só iOS? Esse aqui Do MarketWatch? Nossa, é verdade. Foi É verdade. tão rápido que a gente nem viu. Foi tão rápido. Tão rápido que de onde para onde já surgiu. Caramba, De onde pra você onde não Foi já. Então, essa aqui é que aqui a conexão não vai ajudar muito. Mas assim, dá para ter uma ideia aproximada do que é o aplicativo. Aqui eu não consigo porque eu estou conectado numa rede fechada para poder fazer esse experimento. Mas que nem tem mais ou menos as mesmas coisas que a gente tem ali a parte de, principalmente aqui, a parte de empresas, que é o que a gente tem lá, o valor data, valor empresas, e a parte de market data, que é toda a parte de tempo real.
não dá para saber, né, se eles se conectam para o socket ou se faz tudo isso HTTP por trás. Isso eu pesquisei essas alternativas. Você pode... É possível fazer esse tipo de conexão. Você pode fazer conexão por socket, você pode fazer conexão por WebSocket, por HTTP, por UDP, por aí vai. Só como curiosidade, o MarketWatch para Android já teve mais de 100 mil downloads. 100 mil downloads, bastante. Quando foi publicado o aplicativo? 22 de abril de 2014. Isso sem contar downloads que podem ter sido feitos pela própria página. Por fora. Pode falar. Você tinha comentado que nesse caso aí do crédito agrícola, eles conseguiram aproveitar 75% do código. Você sabe se eles têm alguma ferramenta que lê código implementado em outra plataforma e converte isso para Xamarin? Acredito que tem. Eu já tinha pesquisado alguma coisa sobre isso, eu acho que eles têm. Não é mais experimental, não é nada pronto para usar em produção. Mas porque assim, se você pensar, é muito difícil você fazer esse tipo de tradução direta. Porque... Isso é perigoso, né? Exato, até é difícil e é perigoso. Porque cada plataforma vai ter as suas características ali. Que assim, ok, você numa primeira vista, você vê um código C#, um Java, um Objective-C, eles são muito semelhantes. Só que ali no detalhe é que pega. Então eu acredito que nem compensa eles gastarem tempo com esse tipo de iniciativa. Compensa mais você implementar direto lá. E aí, que eu queria... Queria mostrar deixa eu ver se trabalha aqui. Mostrar aqui para vocês também. Esse aqui é o Xamarin Studio. Okay. Aqui você consegue trabalhar criando soluções. Por exemplo, aqui o Xamarin Forms, que seria o template já para criar aplicativo cross, ou você pode criar específico a plataforma. No meu caso aqui eu não tenho os outros porque eu só tenho a licença do Android. Então, mas se tivesse, teria aqui iOS também. A única coisa que o Xamarin Studio não deixa é você criar diretamente aplicativos Windows Phone. Isso por quê? Porque foi um acordo que eles fizeram com a Microsoft. A Microsoft fez uma parceria muito forte com eles, de passar know-how, passar tecnologia, e a Microsoft mesmo está investindo muito pesado na Xamarin, porque eles acreditam no potencial da ferramenta. E outra, a Microsoft hoje é uma empresa de serviços. Ela está migrando para se tornar uma empresa de serviços e não mais de simplesmente vender produtos, vender o produto na caixinha. Então, para eles, quanto mais plataformas eles tiverem os aplicativos deles, melhor. Prova disso vocês devem ter visto o Office que saiu agora, tem o Word, o Excel, o PowerPoint, tem as implementações para iOS e para Android. Vou criar uma em branco aqui só para... Vou falar. Qual o custo dessas licenças? Você tem uma ideia? Tem. Pode me falar do preço. Se quiser eu abro. Quer que eu abra aqui? Pode falar. Então, a última vez que eu olhei, tava a licença business por desenvolvedor, tava $999 anual. Tem um valor mensal que você pode pagar. Vai sair se você fizer vezes 12, vai ser um pouco mais caro. E tem a licença Enterprise, que assim é igual a Business, só que te dá direito a suporte. O SLA do suporte é muito maior
pra mim. Eu acredito que são 3 horas, 2 ou 3 horas para atender um chamado, alguma coisa. Menor, no caso. O SLA, enfim. Mais robusto. Sim, o SLA é melhor. Eles te dá, e a Enterprise te dá também direito ao suporte com desenvolvimento. Suporte com desenvolvimento não é só se der algum problema. Se você tiver com alguma dúvida de implementação, eles alocam um consultor deles, especialista, de forma remota, e ajudam no que se precisar, no que a empresa estiver precisando. Tem alguma outra mais barata? Versão estudante, versão experiência? Tem. Versão free? Então, tem, para quem quer testar, tem uma versão que chama Starter, que é assim, quando você baixa e instala, você faz um cadastro gratuito com sua conta lá e automaticamente você já tem essa licença Starter. Essa licença, você pode criar aplicativos com ela, mas ela te limita no tamanho do binário que você pode compilar, que eu acredito são acho que 256 kilobytes, que é pouco. Então assim, você é como o nome diz, é starter. É para você brincar com a plataforma. Exato, é para você fazer de repente uma prova de conceito pequena, alguma coisa assim. Entendeu? Tem uma outra licença que é a Indie. Indie, que eles falam que seriam pequenas empresas, startups, empresas com menos de 6 desenvolvedores. Que essa licença ela é paga, mas ela é bem mais barata do que a business. Só que ela você não pode usar junto com o Visual Studio, você é obrigado a usar o Xamarin Studio. Então, na verdade, tinha essa restrição até o começo desse ano. O começo ou um pouquinho depois, lá acho que para fevereiro, março, alguma coisa assim. Aí depois eles soltaram um anúncio de que você não tinha mais essa restrição. Todas as Starter também? Acho que a Starter também. Todas as licenças você pode trabalhar ou com o Xamarin Studio ou com o Visual Studio. Você tinha que ter marcado pra usar o Git ali, cara. Mas tava marcado, tava? Vai estragar a próxima apresentação. Então, não, eu não falei do Git porque pra não... Mas ele já tem aqui no... Vou abrir uma aqui. Vamos ver se a máquina colabora lá. E o que eles têm também? O Android Player. O Android Player é o emulador de Android. Você, para usar ele, você tem que ter uma licença... acho que a Indie, pelo menos. Você tem que ter pelo menos a licença Indie. E você tem, ele já fornece, facilita a vida. Isso aqui tudo você conseguiria baixar do próprio SDK do Google. O Google disponibiliza lá no site de desenvolvedores Android tudo isso aqui. Só que para facilitar a vida de quem já está trabalhando com o Xamarin Studio, com o Visual Studio, eles criaram essa ferramenta. Você pode fazer download aqui das imagens, você escolhe qual é a versão. Eu já fiz download da última aqui, a 5.1. E você pode executar o emulador de Android. Que aqui é igual ao Android 5. A única coisa assim, ele não tem, ele vem com a imagem do Android puro. Então ele não tem a parte do Google Play Services. Essa parte do Google Play Services é o que você precisa, por exemplo, no seu Android para conectar a sua conta do Google, baixar aplicativos da Play Store e por aí vai. Então assim, dá para instalar, mas não. A gente precisa Deixa pra lá. quer rodar o aplicativo certo. Assim, exatamente, o que você precisa para desenvolver o seu aplicativo e testar ele já está de bom tamanho. E aqui, ó, esse aqui é o Visual Studio da minha máquina. Já jogar mais lenha no carvão aqui, jogar mais lenha na fogueira. Aqui, enquanto está carregando, vou mostrar aqui.
eu pedi para criar um aplicativo Xamarin Forms ali. O que ele criou para mim? Já 3 projetos aqui logo de cara. O projeto de teste de interface. Até que antes de continuar aqui, só um ponto que eu pulei ali. Na verdade, até desculpa, esqueci de pôr na apresentação, lembrei agora. A Xamarin desenvolveram uma plataforma que chama Test Cloud. O que é esse Test Cloud? Você consegue fazer testes automatizados na interface. Você consegue fazer esses testes também aqui em modo local, só que você tem que executar o teste você mesmo. Tipo um Coded UI? Tipo, exatamente como o Coded UI. Você consegue escrever testes de interface e escrever assertions lá, verificações, né, para dizer se aquilo está correto ou não. Qual que é a vantagem do Test Cloud? Eles têm mais de 120 dispositivos diferentes. Então, assim, toda a infinidade de modelos e variações Android de todas as marcas, iPhones também, não só o último, mas as gerações anteriores. E eles criaram uma plataforma na nuvem onde você consegue pegar a sua bateria de testes de interface, sobe o teu código, sobe a tua aplicação, tudo é compilado e sai executando em paralelo. E você define lá quantas instâncias você quer rodar, em quais plataformas você quer rodar. Então, assim, isso é muito interessante porque você tem um custo, ele é cobrado, como a maioria dos serviços de nuvem, ele é cobrado por uso, é on demand. A vantagem, assim, é você reduzir o tempo de teste, você melhorar a vida do pessoal de QA também. Agora, falando disso, uma coisa que me ocorreu, não sei se você já viu, mas ele suporta também, além dessas 3 plataformas, o BlackBerry? Suporta o BlackBerry se se for aquela parte do Android. Aquela versão nova do BlackBerry feita Então, a gente é obrigado a suportar, porque algum pangaré ainda tem isso, a gente precisa desenvolver a versão. Né? Então, na verdade, assim, a plataforma BlackBerry não. Só que a BlackBerry... A versão do Android. Então, exato, a BlackBerry adotou o Android como sistema operacional. Então, assim, funciona igual. Qualquer aplicativo Android nativo que você consegue pôr. Aqui, assim, o resultado final do produto compilado é uma aplicação nativa. No fim das contas, ele vai te gerar... Por exemplo, no Android você tem um arquivo lá, .apk, que é o pacote final, né? Ele vai gerar para você também um APK. Não em modo debug. Em modo debug não, ele vai... se você estiver no emulador, ele vai colocar... jogar direto, fazer o deploy direto para o aparelho. Aqui, ó. Tá vendo? Eu já troquei o... Apareceu aqui. Devagar. Onde que tá? Não! Sai! Some! Some daí! Então aqui, ó. Ele já tá mostrando pra mim. Tô na tela de criação de projeto. Ele me deu as opções aqui, ó. C#, Android. Posso criar uma aplicação nativa, teste unitário, aplicativo pro Android Wear. Quer dizer, aqui, OpenGL, já fazendo spoiler do Trida. Então, assim, tudo que você consegue fazer aqui... Esse 2015 está vindo já com esses templates, né? O 2015 Community, também carinhosamente chamado aqui no Brasil de Favelinha Edition, ele já vem com esses templates. Porque, para você ver o nível de parceria que está entre a Xamarin e a Microsoft. A Microsoft está já oferecendo no carro-chefe
ferramenta de desenvolvimento deles, que é o Visual Studio, já está oferecendo os templates para uma ferramenta de terceiro, na lata, você só marca o flag lá que você quer e ele instala tudo para você. Tem que matar ele. Vou criar um aqui também no... Aqui, ó, só voltando um pouco lá na... Não sei se tá pra ver direitinho ou não. Tá bom. Tá bom? Dá pra ver? Mas eu enxergo, mas o resto tá enxergando. Aqui, ó, o que você tinha perguntado, Diniz. Aqui é um exemplo de como... Dá um zoom aqui, vai. Tá bom agora? Agora. Aqui, ó. Esconde aqui, ó. Até o Márcio aqui, ó. Cara, que a resolução aqui também não ajuda muito, mas vamos lá. Por exemplo, você iniciou o aplicativo aqui. Ele fez o start, aí vai fazer todo o ciclo de startup e tal em memória. Aqui você já tem a referência dele e aqui você consegue fazer o assert lá. Por exemplo, aqui ele está pedindo para verificar se está marcado com esse texto aqui, se o label está marcado com esse texto. E apareceu o elemento, bate um print na tela. Então, assim, óbvio que assim, isso aqui é extremamente simples, mas dá para ter uma ideia do tipo de teste que você consegue escrever com ele. Você consegue automatizar qualquer elemento que tem na tela. Isso é uma vantagem que você tem em cima do nativo. Por exemplo, como que você faria isso nativamente com Java? Objective-C. Mesmo que exista um meio, quem garante que esse meio é reaproveitável entre as plataformas? Exatamente. Porque aí você teria que fazer um pro iOS, outro pro Android. Exato. Então, assim, escrever os testes. quando você começa a pensar em todos esses detalhes, quando você está fazendo uma aplicação corporativa, você vai desenvolver multiplataforma, a quantidade de detalhes que tem no ciclo de desenvolvimento não é só parar e escrever código. A gente sabe muito bem disso. A gente sabe porque a gente vive isso aqui. Então, assim, essa parte de QA, até o Leandro me corrija se eu estiver errado. É mais importante isso aí. É tão... Não, mais importante não, você tá exagerando aí. Mas é tão importante quanto todo o ciclo de desenvolvimento. Eu diria que, assim, eles têm... Dá pra dizer que é mais importante. Tá bom, não. Yes. Passar aqui pardal pra tudo. Então aqui. Abrir esse carinha aqui. Como que ele... Que o template padrão... No caso do... Aqui o que eu tô vendo? Eu tô vendo a Activity do Android. No caso das implementações... Aqui já entrando bem no detalhe técnico. No caso das implementações nativas, você vai seguir os mesmos conceitos que o sistema operacional que você está desenvolvendo segue. Então, por exemplo, no Android você tem as activities, você tem os intents, que assim, são conceitos diferentes do que a gente está acostumado a desenvolver no desktop, para o dia a dia e até para a web. Então, por exemplo, para o Android, uma activity seria uma view. Dá para fazer essa comparação. Um intent
o que é um intent? É você expor um método para o sistema operacional, de forma global. Então, assim, o Android ele compõe a aplicação de uma forma muito modular. Por exemplo, vocês já repararam quando você, por exemplo, bateu uma foto no Android, você tirou uma foto com a câmera. Ah, quero mandar pro fulano lá no WhatsApp. Beleza. Você põe lá, compartilha WhatsApp. Na hora que carrega a tela do WhatsApp, deixa eu ver se eu... Vamos fazer melhor. Vamos espelhar aqui o... Cuidado com a conversa que você vai entrar aí. Agora... Agora ferrou. Cuidado com essas fotos. Vamos pegar aqui... Cachorro. Tá, vamos pegar uma foto bem... Minion. Ó, cadê? Ó, o Leandro emprestou os Minions dele. Esse aqui é meu filho, esse é o Lucas. Quando você... É que ali não... É que não tá aparecendo, mas aqui na tela tem os botões aqui. É que no espelhamento não tá funcionando legal. Quando você põe aqui, compartilhar... Lá que você falou. Então, compartilhar. Por exemplo, você põe aqui o WhatsApp. Quando aparece essa lista aqui de as conversas que você tem, isso é uma activity. É uma activity específica do WhatsApp, que é a sua lista de conversas. A sua lista de conversas. E ele chamou o intent que o WhatsApp expõe de forma global no Android para outra aplicação conseguir compartilhar isso. No iOS é outra forma de trabalhar. Você tem o iView e é só o que eu sei. Do iOS não sei muita coisa não. Você está falando então, é que assim, você não foge do modelo de cada sistema operacional. Ele simplesmente converte isso para você utilizar com o C#, mas você ainda vai ter que fazer seguindo o modelo. Exato, você vai ter que seguir o modelo de programação. Quando você está desenvolvendo no nativo, você vai ter que seguir o modelo de programação da plataforma. É que aí você abriu um projeto nativo, né? Não foi então, no caso aqui, esse projeto, o .droid, é o projeto nativo. Eu ainda estou nele porque eu quero mostrar algumas coisas. Esse outro projeto aqui é o projeto dos Xamarin Forms, que é o da aplicação que eu criei. Esse aqui do nativo tem um outro detalhe, que no Android você tem os resources, onde você vai definir lá os seus dicionários lá, por exemplo, as strings, tudo, igual a gente faz na PPF e por aí vai. E você tem a parte de layout. A parte de layout é onde você vai criar, por exemplo, eu vou criar uma atividade aqui. Tá vendo aqui, só passando rapidamente aqui, por exemplo, broadcast receiver, fragment, layout, view. O que é isso aqui? Isso aqui são os recursos nativos que você tem do Android mesmo. Por exemplo, se você pegasse, abrisse aqui o Android Studio, o Eclipse ou alguma outra ferramenta, você teria exatamente os mesmos elementos com os mesmos nomes. Por exemplo, Activity é isso que já passou agora. O Broadcast Receiver é você poder receber receber eventos. Você poder assinar eventos que o sistema operacional envia. Fragmento é você montar um pedaço da tela que você vai usar para renderizar dentro de outra activity. Por exemplo, o user control, exato. É um user control,
A aproximação dele é bem com o user control. Mas, por exemplo, você pode, para criar um widget, aqueles widgets que você bota na home screen, você usa um fragmento. Entendeu? Vamos lá. Vou criar uma activity aqui. Na verdade... deve ser... Opa. Pô, você ignorou o comentário, pô. Hã? Primeira coisa que o cara fala. Não ignorei o comentário. Então assim, aqui aqui é onde você vai acabar Eu sei. criando. Mas o que você tinha comentado? Não, pô, desculpa atrapalhar. Tá. Vamos lá. Eu tô assim, mostrando pra vocês porque assim, vou aprendendo também. Eu Não, tranquilo. não sou especialista nesse negócio aqui. Mas já pesquisei um bocado aí. Essa parte aqui esse aqui que eu acabei de abrir é a parte do Xamarin Forms. Essa classe que ele está definindo aqui, que é quando você trabalha com o Xamarin Forms, você cria uma classe que herda desse application e esse cara lá no nativo vai chamar ele. Aqui, ó, new application. Que é o cara, vou apertar F12 aqui, ó. Entendeu? O nativo vai chamar a implementação dos Xamarin Forms. O que você tem aqui? Você tem um objeto main page, que é onde você vai definir o seu content. Esse content aqui seria o equivalente a gente lá no WPF criar os objetos na mão, no braço. Você tem um outro jeito de fazer? Tem. O outro jeito de fazer é o seguinte, a gente chega aqui, manda adicionar, esse aqui é o Forms, adiciona um Content Page XAML. Deixa com o nome mesmo aí. Tá, o que ele criou aqui pra mim? Aí já está um modelo mais próximo do que a gente trabalha no Valor Pro. Ele criou aqui uma Partial Class, que herda de Content Page. Aqui eu vou colocar o meu código da view. Isso aqui é a minha view, assim como a gente faz lá no Valor Pro. E aqui é o código da tela, onde eu consigo, por exemplo, chegar aqui, falar, vou colocar um stack layout, vou colocar um label, text. Boa, Zé Bilu. Nossa, o teclado não tá colaborando. O teclado não tá colaborando aqui comigo. A barra não... Ctrl Shift aí, troca o layout. Não, vamos enfim. Coloca lá o... Agora vai, agora foi. Aí, ó. Eu usei o autocompletar, não foi? Não, mas foi, não importa Foi. como. Sempre tem a opção de Ctrl-C e Ctrl-V, né? Você nunca fica limitado. Criei um botão aqui. Beleza. Criei, salvei. Aqui, por exemplo, eu já consigo, aqui no construtor, eu já consigo chegar nele e trabalhar com o meu objeto que eu acabei de criar lá.
ele faz o mesmo processo, exatamente o mesmo processo que o Visual Studio faz. Então, por exemplo, eu consigo chegar aqui, clica, mais igual. Eu quero, na verdade, isso é um negócio que eu acho legal dele, ele dá até umas opções a mais. Entendeu? Aqui, ó, ele já dá os tratamentos de async, await, que é toda a parte do TPL, a task parallel do .NET, né? E isso, assim, até agora que eu vi isso aqui, lembrar um detalhe, falar mais técnico, que eu achei muito interessante, assim, como você está trabalhando com a última versão do framework, em todas as plataformas, esse uso do assíncrono fica muito fácil, porque você tem a opção de usar o async await, você torna o código nativamente assíncrono e consegue fugir do task hell, que é o raio lá que a gente tanto, enfim. Vou colocar uma mensagem aqui, ó. Opa. Aqui, ok, deu pra bem simplinho, deu pra entender o que foi feito. Ó. Só criei uma página. Então, se eu botar ele para rodar, ele ainda não vai funcionar. Por quê? Por causa disso aqui. O main page está definindo no código aqui. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um navigation page. E o nome que eu dei ali é o New My Page. Foi o cara que eu criei ali. Ok. Então o que eu estou falando para ele? Cria um mecanismo de navegação e já joga para a primeira tela. É para só fazer uma... Vou colocar um fundo diferente aqui. Tebilu vai ficar verde. Verde com, sei lá, amarelo aqui. Um negócio bem... Brasil. Não era essa a intenção, mas... Agora sim, agora o bagulho vai piscar. Agora vamos ver. Aqui está conectado na minha instância. Vamos ver se ela... Só ver aqui uma coisa nela. Se é esse cara mesmo. Acho que é um clique, um toque simples. Acho que ele não mostra o IP aqui. Eu queria ver qual era o IP, mas acho que ele não mostra. Opa! 10.03.15. Pô, não trava não. Não, já salvo. Não, já salvo.
Desde quando você liga o Ele bagulho. botou o código no Git, tá vendo? Olha lá. Mas uma questão que não é lembrança. Nossa, cara, tem que começar tudo de novo, desde o comecinho. Não, aí não. Essa apresentação Não, pra fixar o conhecimento. Lógico. Aí não é mais busquem, é fixe o. Tenha Vamos lá. fé, coração. Tenha fé. Você tinha que ter fé. Ele vai te salvar. O ET Bilu vai salvar aí ou. Cara, já sei que estragou, já sei que tá sofrendo. Não destravou não. Tá travado ainda. Meu merda. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vamos lá. Ainda temos tempo. Seguinte. Ó, só enquanto ele tá carregando ali, deixa ele carregar. Aqui eu tava no Visual Studio, eu tinha criado o pedido para criar uma aplicação Xamarin Forms. Aqui é aquela parte que eu tinha comentado do build host, o servidor de compilação. Quando você cria um projeto Xamarin dentro do Visual Studio, ou você abre ele pela primeira vez lá, ele vai te oferecer se você quer compilar o iOS numa máquina iOS. Então aqui ele já te dá o pronto para fazer o passo a passo e configurar. No caso você tem um Android, então vamos ficar com o Android na mão mesmo. E aqui assim, é a mesma, basicamente é a mesma coisa. Você vai ter na Solution exatamente as mesmas coisas, você vai poder trabalhar com aqui, ó. Seguinte, ó. Close. Vou pegar o mesmo cara que a gente estava mexendo lá no outro. Esse era o projeto, agora começou isso aí. Era o... Não, eu tinha criado um diferente lá no... Esse aqui... Documentos, projetos, workshop... Documentos, projetos, workshop... Tá aqui. Solution, vamos lá. Então agora eu tô abrindo as duas. O Pode falar? projeto que você faz no Visual Studio, você consegue abrir no Xamarin Studio? E vice-versa ou não? Sim, é o que eu, exatamente isso que eu acabei de fazer aqui. Você abriu o projeto que você criou lá. Abri um projeto que eu criei lá. Aqui ó, o My Page. Ó, busca em o Code Behind lá. Então assim, você consegue fazer os dois fluxos de trabalho. Cadê? Só esse cara que tinha meio groselha. Vamos lá. Que é o cara que tinha Blood Fonts. Tá vendo? Eu editei lá no outro lugar, já apareceu aqui. Foi o seguinte, vamos dar play na criança aqui, vamos ver onde é que ele vai parar. Tô esperando por esse momento. Hã? A telefone esse caminho, né, velho? Aqui ó, a parte que eu tinha falado. Tá vendo? O NDK exatamente o cara que faz a mágica acontecer. É o cara que vai pegar o intermediário, o Intermediate Language, o Binary Code .NET gerado, e vai recompilar ele pro nativo da plataforma. Aí como ele está buildando a primeira vez, deixa ele pensar na vida aí.
Chamou Java. Ó. Ele vai fazer isso aqui a primeira vez. Como ele está em modo debug, o que ele está fazendo? Ele está pegando toda a plataforma, no caso do Android aqui, o Monodroid, ele está mandando, já fazendo um deploy para a máquina virtual. Deixa eu deixar lá no Tá, ele não vai gerar um APK, uma coisa assim? Em modo debug não. Vai direto para Ele vai direto para o dispositivo que você tiver conectado. Se, por exemplo, eu tivesse conectado com o celular via USB ou até via Wi-Fi, o Android permite que você configure debug via Wi-Fi. Você conseguiria fazer deploy direto. Ó, instalando aplicativo no dispositivo. O dispositivo é esse daqui. Sincronizando. TeamViewer também não ajuda muito, né? Ó. Só ficou... O conjunto de cores ficou bem legal. Bem prático pra ver, né? Só ficou ruim o texto, né? Porque o texto eu acho que ele... Isso aí. Acabei de fazer. Então, assim, eu acho que é muito básico, é um exemplo muito básico assim, mas só para mostrar, dar uma visão geral da plataforma, o que dá para fazer com ela. Já que tá aí, já faz rodar no Windows Phone também. Pô, não tem Windows Phone. Uma parada da iOS que faz um sonho pra Tem meia hora, já faz todo o negócio. Tem meia hora aí, então. Quero ver. Suponho que isso diminua muito a transição de plataforma. É exatamente essa a sua proposta, né? Exato. É assim, o ponto principal da ferramenta é você reutilizar a sua base de código. No caso aqui, por exemplo, esse projeto aqui que montou com Xamarin Forms, essa definição de tela, você poderia transportar ela para as outras plataformas sem mexer uma vírgula aí. E ele ia compilar, ia ficar feio do mesmo jeito. E você sabe se eles têm alguma medida de qual é o percentual que eles já prevêem de reuso de código para aplicativos não tão simples? Então, o que eles estimam é um mínimo de 30%. O mínimo. Que é assim. Mas no case que ele falou, deu 75%. Sim, não, eu acho que isso vai variar. Assim, isso... De uso pra uso. Exato. Isso vai depender também de arquitetura da aplicação. Exato, vai tudo depender do time que construir o que é comum fique numa camada comum e o que é específico fique numa camada específica. Sim. Mas é interessante, a gente está falando de praticamente quase um terço do projeto. Então, eu acho assim, o que você falou, mesmo se você considerar, o pior caso da estimativa deles, que é 30% de reutilização de código, só o fato de você ter toda a parte de teste de interface, o teste de interface já é outra conversa, porque o teste de interface você vai conseguir reaproveitar, entendeu? Legal. A não ser que você tenha feito assim, extremamente diferente para cada plataforma. O que aí já fugiu do... Se usar aquela estratégia do Xamarin... Exato. Se você ainda usar a estratégia do Xamarin... Então assim, o legal é assim, você usar quando você tem recursos específicos que você tem que usar de cada plataforma. Por exemplo, eu vou precisar usar a câmera. Então assim, por mais que assim, seja o mesmo hardware, se vocês pararem para pensar, muitos aplicativos que usam a câmera, cada um implementa o seu módulo ali em cima da interface da câmera.
cada um vai implementar os seus controles. Por exemplo, o do WhatsApp ele é bem mais simples. Se você vê lá, quando você abre para tirar uma foto, ele tem 2, 3 controles só, é o básico só para você bater aquela foto. Em contrapartida, quando você abre o seu aplicativo do seu aparelho para bater a foto, você tem lá uma infinidade de opções, de controles, enfim. Então assim, esse nível de customização compensa criar específico para cada plataforma. Mas todo o resto, ainda mais, por exemplo, se a gente cogitar por causa do Valor Pro, que é uma aplicação de negócio, você tem é possível atingir um grau de reutilização bem alto. Eu acho que se chegar em 50% já é um bom investimento. Tem gente que não tem no nosso aplicativo, acho que não tem nada específico de alguma plataforma que seja utilizando de hardware, não precisa fazer essa especificação. Hoje, a princípio, eu não vejo, não conheço tão a fundo o nosso aplicativo mobile. Eu trabalhei um pouco com ele só, mas eu não acredito que tenha algo tão específico de plataforma que impeça de fazer isso. E acho que, por enquanto, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? No caso para usar o SIM-Módulo do iOS, então não dá para, por exemplo, simplesmente plugar no USB no iPhone e usar. Tem que ser alguma coisa diferente. Dá também. Dá também. Só que aí no caso, o ideal seria trabalhar no Mac, com quem eu estou trabalhando aqui, com o Xamarin Studio. Baixa a versão Mac, lá no desktop Mac. Você pode trabalhar das duas formas, igual plugado no USB, ou você pode usar o próprio, no caso do iOS, ele não tem um emulador próprio, você usa o próprio emulador que a Apple fornece. Você precisa baixar o Xcode também. Você tem que ter você tem que ter o Xcode. No caso do iOS, você tem que ter o Xcode. Inclusive para poder fazer a compilação, senão nem compilar você não vai conseguir. Valeu aí, gente. Isso aí. Discurso final. Bom, agora só para vocês preencherem aquele negocinho de avaliação, para dizer se o jogo foi bem, se vocês vão gostar do que ele fez. Isso, lógico, vai ficar na fichinha dele, vai para a avaliação dele. E vai para o RH, sim, com certeza. Passa aqui as fichinhas aí, por favor. Encerrou? Não tem perguntas? Não tem nada? É isso? Eu deixei. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Não, para perguntas. Quem precisa de caneta tem aqui. Faltou folha, sobrou folha. Então, aí quando vocês escreverem o nome, a série, aí agora você que manda como você quer fazer aí, cara. Pode levar coisa pra casa não, hein? Vou fazer isso lá, ele briga comigo. Oi? Não é brinde não. Primeira coisa que você tem que saber, qual é o nome do workshop que a gente passou aqui, qual é o nome do participante e a data. Se vocês errarem isso, já era. Você sem dúvida, cara? Eu coloquei na Já vi que não vai dar certo esse negócio. Eu ainda fiz assim que eu Como é que escreve outro? I-O-R-R-A-N. Não, é H no começo.
vocês quiserem colocar o nome de vocês, pode. Se quiser fazer anônimo, pode também, tá? Não é obrigado a colocar o nome, não. Porque tem crítica aí, né? Lógico que quem não colocar o nome tem direito a participar do sorteio de brinde que vai ter daqui a pouco. Aí, tá vendo? Então, o Leandro conseguiu um brinde